Fala, meus amigos, mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos em que eles estão disputando: Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão, Primeira Liga, tem o Carioca. Eu tô aqui dando a minha palavra, estou aqui fazendo a minha análise, estou dando aqui o meu palpite antes e após os jogos. Bom, no meio de semana tivemos aí os cariocas, 3 cariocas jogando, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Todos eles passaram de fase, alguns fizeram jogos bons, outros jogos horríveis, outros jogos mais ou menos, mas o importante é que os 3 passaram de fase. Isso é que importa. E final de semana é Brasileirão. Então vamos falar da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já estamos chegando na metade do Campeonato Brasileiro e o Corinthians continua líder. O Corinthians continua lá firme e forte, deu umas 2 derrapadas, mas continua forte. Bom, então vamos falar dos cariocas, é isso que interessa. Vamos falar primeiramente do Botafogo, do Fogão. Vamos falar do Glorioso, que vem empolgado, uma partida sensacional contra o Atlético Mineiro, mostrou poder no contra-ataque, mostrou poder de reação. Na verdade, dos 3 cariocas que jogaram no meio de semana, o Botafogo foi o que fez o melhor desempenho, o que deu um show em alguns aspectos para o que se propõe o time de futebol, principalmente organização tática, vontade, desempenho, armação tática defensiva, um time que sabe, com suas limitações, é claro, o que tem que fazer com a bola, aonde o companheiro está. Ou seja, o Botafogo mostrou que dentro dos cariocas é o mais organizado. Ponto. Isso é fato e ninguém pode mudar isso. No Brasileirão, o Botafogo está em 7º lugar. Está em 7º lugar ali. O Botafogo vai jogar em casa contra o São Paulo. E o São Paulo está na zona de rebaixamento. Está lá entre os 4 últimos. Acho que é o 17º, 18º lugar. O São Paulo teve a entrada do Dorival Júnior, que está tentando arrumar a casa. O São Paulo vem tropeçando, vem tentando arrumar, jogadores ainda chegando, o Dorival tentando montar uma base sólida para ver se consegue ajudar o São Paulo, que o São Paulo está num momento complicado, bem complicado. Tem 2 times em momentos complicados. Um é o São Paulo, o outro é o Atlético Mineiro. Mas o jogo é Botafogo e São Paulo no Nilton Santos. O Botafogo não tem tempo para nada. Passou de fase, ganhou do Atlético Mineiro, no outro dia já tem que estar treinando, já pensando na próxima partida. Esse jogo contra o São Paulo, tem 2 jogadores aí contratados, o Léo Valência e o Bremer. Porém, o Léo Valência, eu acho que é um problema burocrático, não vai poder estrear, e o Bremer, acredito que possa ficar no banco. Só que o Bremer joga aí na mesma função do Roger, e o Roger está no momento estrelado. Então ele vai ter que esperar um pouquinho, de repente, uma opção para o segundo tempo, se tiver precisando de 2 jogadores de área, o Jair já pode utilizá-lo. Para esse jogo contra o São Paulo, não pode menosprezar o São Paulo. O São Paulo está vivendo um momento ruim, já passou por um momento pior. O Dorival ali está tentando arrumar. O São Paulo tem jogadores de qualidade. Cada jogo que passar, o São Paulo acredito eu, vai melhorar um pouquinho. Então o São Paulo, mesmo desorganizado ainda, sem tempo para ter essa organização, vai dar trabalho ao Botafogo. E o Botafogo, acredito eu, vai ter que tomar as rédeas do jogo. Porque o Dorival, provavelmente sabendo que o Botafogo é muito mais organizado, até pelo tempo que o Botafogo joga junto, ele vai jogar mais atrás, ele vai tentar fechar a casinha e sair num contra-ataque rápido. O Botafogo também gosta de contra-ataque, mas o Botafogo aos poucos está aprendendo
a ele tomar a iniciativa do jogo. Isso já aconteceu em vários jogos e aconteceu no último contra o Atlético Mineiro. Então eu acredito que o Botafogo tenha que tomar a rédea do jogo, tenha que propor o jogo e se resguardar para não tomar contra-ataque. Porém, a linha defensiva do Botafogo é uma das melhores do Brasil. O Botafogo dificilmente dá o contra-ataque para o adversário. A recomposição é muito rápida e os volantes do Botafogo não são irresponsáveis de subir todo mundo e deixar zagueiro mano a mano e eles ter que vir correndo atrás do atacante, igual alguns times fazem, que a gente vê aí no Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo joga muito certinho, não dando muito chance para o adversário. E o São Paulo vai ter dificuldade. Vai ser fácil o jogo? Não vai ser fácil. Time do Botafogo, acredito que só tem alguma mudança se tiver alguém machucado. Porque se não tiver ninguém machucado, o Botafogo não tem jogo no meio de semana. Então ele vai ter a semana toda livre. Se tiver jogo é pelo Campeonato Brasileiro, mas não por algum outro torneio. Então acredito que o Jair coloca o que ele tiver de melhor e puder. Se ele puder, todos os jogadores que estavam na última partida, ele vai começar com aquele mesmo time. A não ser que de repente o Arnaldo se recuperou, ele vai começar ali com o Arnaldo. De repente eu acho que tem o Emerson, que eu acho que foi expulso no último jogo do Campeonato Brasileiro. De repente ele não vai poder jogar, ele vai ter que colocar alguém ali na lateral direita. Se o Arnaldo não puder jogar e ainda tiver departamento médico, ele vai ter que colocar alguém ali ou improvisar alguém ali naquele lugar, ou colocar o Luiz Henrique, que tá voltando aí, que é o lateral que jogou muito tempo no Botafogo ano passado, que estava voltando de contusão. De repente coloca ele ali na lateral, como o jogo é em casa, o Botafogo mais tranquilo, então coloca ele ali. A zaga não deve ter mudança ali muito, deve ser os meios jogadores, lateral, meio de campo, os quatro que vem jogando sempre, e na frente o Pimpão e o Roger. Dá para o Botafogo ganhar? Lógico que dá para o Botafogo ganhar. Sem problemas? Não, sem problemas não, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas é só ter calma, paciência, não se afobar. Se o São Paulo jogar muito atrás, provavelmente vai jogar muito atrás para não tomar gol, que o empate para o São Paulo, qualquer ponto para o São Paulo hoje é muito benéfico, apesar que um ponto só não vai ajudar o São Paulo, mas é melhor um ponto do que nada. E se o Botafogo encontrar essa retranca, que tenha paciência para sair tocando a bola e não desespere. Mas o Botafogo é um time cascudo, malandro, experiente, bem treinado. Levo fé no Botafogo. Acredito numa vitória do Fogão sobre o São Paulo. O Botafogo ficar ali, atingir ali sexto, quinto lugar. E infelizmente empurrar mais o São Paulo para baixo, empurrar o Paulista para baixo. Os paulistas já estão meio irritados, né? Se o Botafogo ganhar, eu vou ficar mais irritado. Por que os paulistas estão irritados? Simples. Na Copa do Brasil, na semifinal não tem paulista. Tem dois cariocas, que é o Botafogo e o Flamengo. Tem um mineiro, que é o Cruzeiro. E tem ou um gaúcho, ou os dois do Sul lá, que é o Atlético Paranaense, lá do Paraná, ou o Grêmio, lá do Sul. Um dos dois vai chegar. Não tem paulista, então eles já estão arrancando o cabelo, e hoje já estava vendo eles metendo malho no Cuca do Palmeiras. Já estava metendo malho, mandando ele abrir mão do Campeonato Brasileiro e jogar só Libertadores. É o desespero. Meus amigos, essa foi do Fogão. Um abração, até mais, fui. Compartilhe isso no canal. Um abraço.